Bom, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente nesta nossa análise técnica, pegando informações super complexas e trazendo para um formato bem prático. Vamos deixar totalmente de lado aquela visão acadêmica ou teológica tradicional. Em vez disso, a gente vai pegar um dos artefatos mais famosos da história antiga e tratar ele exatamente como um esquema técnico numa bancada de testes de engenharia. A ideia aqui é olhar para a Arca da Aliança não como uma relíquia mística inalcançável, mas sim sob a ótica estrita da engenharia eletrônica de potência e dos protocolos de segurança de alta tensão. É uma mudança de perspectiva, no mínimo, fascinante. Certo, vamos mergulhar nisso. Para entender bem essa nossa abordagem, a gente precisa usar a lente do que chamamos de arqueologia de potência. E o que é isso na prática? Basicamente, é pegar textos históricos e descrições antigas e analisar tudo como se fossem projetos literais para sistemas elétricos reais e de alta tensão. O segredo aqui é usar termos técnicos da vida real que simplesmente traduzem o que está descrito lá atrás para o jargão da nossa eletrônica moderna. Isso já estabelece um tom totalmente clínico e analítico para tudo que a gente vai explorar a partir de agora. E com essa mentalidade bem definida, a gente chega na nossa seção 1, a física da Arca. Vamos começar analisando o dispositivo central em si e traduzir o design histórico dele. Olha só a geometria fundamental da Arca. O que a gente tem ali definitivamente não é só uma caixa decorada, de jeito nenhum. A estrutura descrita funciona exatamente como um moderno capacitor de placas paralelas, daquele tipo projetado para armazenar carga elétrica pesada. Na eletrônica pura, um capacitor armazena energia num campo elétrico ali entre um par de condutores bem próximos. E quando a gente olha para a construção desse artefato antigo, o design é inconfundível para qualquer engenheiro elétrico dos dias de hoje. É literalmente a mesma coisa. E isso ilustra brilhantemente como os materiais descritos na antiguidade se traduzem em componentes de altíssima eficiência. A genialidade do projeto salta aos olhos quando a gente cruza os materiais com as funções. A madeira de acácia, bem seca, que formava o núcleo da estrutura, atua como um excelente isolador de elétrico. Já o revestimento de ouro, tanto por dentro quanto por fora, funciona de forma perfeita como as placas condutoras do nosso capacitor. E para fechar o pacote, temos o ar seco do deserto como ambiente operacional. Um ar muito seco tem uma altíssima rigidez dielétrica, ou seja, ele resiste bravamente à passagem de corrente elétrica até que a tensão fique absurdamente massiva. Agora, a física por trás dos cálculos de capacitância aqui é sensacional. Aquelas medidas originais que a gente conhece como côvados podem ser convertidas diretamente para metros. Isso permite calcular a área superficial exata das placas de ouro, e como a gente acabou de ver, com a madeira de acácia isolando essas placas, os cálculos apontam que esse sistema seria capaz de armazenar uma quantidade de energia muito real e bastante perigosa. A gente está falando da faixa de picofarads ou até nanofarads. É um sistema passivo, sim, mas espantosamente eficiente para acumular carga estática. O que nos leva direto para este fenômeno, o efeito Shekinah. Lembra da rigidez dielétrica monstruosa do ar do deserto que a gente mencionou? Pois é, por causa dessa resistência imensa, uma descarga elétrica pulando de um querubim para o outro no topo da tampa só ia acontecer quando a tensão armazenada chegasse em um limite extremo. E quando o ar finalmente rompesse, toda aquela energia ia ser liberada de uma vez só. O resultado? Um arco elétrico ofuscante e um estouro altíssimo. Os textos antigos sempre descreviam essa manifestação visual e sonora intensa como Shekinah. Só que, olhando pela ótica técnica, isso corresponde perfeitamente a uma massiva ruptura de alta tensão. Isso muda totalmente o jeito de enxergar o dispositivo. Mas e o ambiente em volta? Isso traz a gente para a seção 2. O tabernáculo como subestação. Vamos focar agora na instalação. Quem trabalha com comandos elétricos sabe que operar alta tensão pede um ambiente extremamente controlado. E os recursos estruturais do tabernáculo eram verdadeiros protocolos vitais de segurança. Aquele uso gigantesco de peles de animais e tecidos pesados forrando o chão não era para ficar bonito. Isso servia para proteger os operadores da máquina, no caso os sacerdotes, de descargas acidentais direto para o solo. E tem mais, os métodos de transporte eram super regulados. Aquelas famosas argolas revestidas de ouro e os varais de madeira garantiam que os pontos de manipulação tivessem a isolação correta para poder manusear o equipamento sem risco. Então, o ponto crucial aqui é o velho e bom isolamento galvânico. A lógica é simples, separar os circuitos para evitar que a corrente ache um caminho indesejado. Ao forrar o solo com materiais não condutores, tipo as peles de animais, o projeto simplesmente impedia que o operador completasse um circuito letal com a terra. Sem ter esse contato com o chão condutor, a eletricidade estática acumulada não tem como atravessar o corpo humano. É um princípio base de engenharia de segurança operando no meio do deserto milhares de anos atrás. Impressionante, né?
Mas e quando alguém fura essas regras? Chegamos à nossa seção 3, diagnóstico de falha, o caso de usar. Vamos analisar esse incidente famoso como uma falha de segurança no trabalho. Para quem atua na área elétrica no Brasil, a NR-DEVS é uma norma regulamentadora que todo mundo sabe de cor, essencial para a segurança em eletricidade. O que aconteceu lá atrás com o ZA pode ser classificado diretamente como uma violação antiquíssima, mas totalmente fatal, dessa nossa exata norma. Foi uma falha grosseira em não seguir os regulamentos rígidos de segurança de alta tensão que eram exigidos para operar aquela instalação específica. Vamos ver como isso se desenrola e reconstruir o acidente passo a passo. Passo 1. Aproximação desprotegida. O operador em questão não estava usando o EPI correto, que eram aquelas vestimentas técnicas isolantes dos levitas. Passo 2. Sem proteção, rolou o contato físico direto com o chassi vivo, a própria estrutura que estava lá energizada. E aí vem o passo 3, o erro fatal absoluto. O toque fechou imediatamente o circuito elétrico com a terra, deixando um caminho livre e direto para toda aquela energia descarregar. A comparação aqui mata a charada e mostra duas linguagens descrevendo o exato mesmo evento. O texto histórico fala em ira de Deus com morte instantânea. Mas, olhando para o diagnóstico clínico da engenharia, o que a gente tem é a descarga hiperrápida de um banco de capacitores passando direto pelo corpo. O resultado clínico é óbvio: morte imediata por parada cardíaca induzida por um choque de tensão extrema. O evento e o resultado batem perfeitamente. O que muda radicalmente é só a terminologia usada na época. E tudo isso deixa a gente com a baita reflexão final. Quando a gente traduz textos históricos usando o rigor de um diagrama de engenharia e regras de segurança elétrica, o que parecia puro misticismo ganha de repente uma lógica mecânica assustadoramente coerente. A grande pergunta é: quantos outros mistérios da história antiga não seriam simplesmente princípios de física mal compreendidos, só esperando a gente aplicar uma análise técnica de verdade? Com certeza é um jeito novo de olhar para o passado que vira de ponta cabeça o que a gente acha que sabe. Valeu demais por acompanhar mais essa análise que revela a engenharia escondida na nossa história, e até a próxima.